Este é o News Sábado, eu sou Marina Demore. A gente começa esse plantão com a informação de que as forças militares dos Estados Unidos e de Israel promoveram um ataque coordenado contra o Irã durante as primeiras horas deste sábado. A ofensiva foi classificada como um ataque preventivo e mirou estruturas ligadas aos programas nucleares e de mísseis do Irã, de acordo com as autoridades iranianas. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que a ação ocorre para eliminar ameaças. Explosões foram ouvidas na região da capital iraniana, Teherã. Um funcionário da Defesa de Israel afirmou à agência de notícias Reuters que a operação foi planejada por meses em coordenação com Washington e que a data de início foi definida há semanas. O líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, já teria sido transferido para um local seguro e o Irã prometeu uma resposta esmagadora. Após o ataque contra o Irã, Israel acionou as sirenes de alerta. O Comando de Defesa Civil israelense ativou também o sistema de notificação direta aos celulares, orientando os moradores a permanecerem próximos de áreas protegidas. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, também se pronunciou através das redes sociais sobre o ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Em comunicado oficial, Netanyahu disse que criará as condições para que o povo iraniano tome as rédeas do seu destino. Ele afirmou também que durante 47 anos, tanto Israel quanto os Estados Unidos foram alvos do que ele chamou de regime terrorista assassino. Netanyahu acusou o Irã também de se armar com ogivas nucleares que lhe permitem ameaçar toda a humanidade. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, classificou o ataque como preventivo para eliminar as ameaças ao Estado de Israel. Vamos, então, direto para Genebra, na Suíça, para falar com o nosso analista de assuntos internacionais, Renato Machado. Daqui a pouco eu convido, então, o Renato para fazer essa participação com a gente, para trazer todo o posicionamento de autoridades internacionais que acompanham nesse momento com muita atenção esse ataque registrado nas primeiras horas deste sábado. Importante a gente trazer também que após o anúncio desse ataque, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também se pronunciou. Ele fez uma publicação de um vídeo nas redes sociais anunciando as operações de combate no Irã e voltou a dizer que o regime jamais pode ter uma arma nuclear. A gente vai trazer ao longo da programação, neste sábado, todos os detalhes desse ataque coordenado, então, pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã. É importante também destacar que esse ataque, ele ocorre justamente em meio às negociações que haviam sido anunciadas, Estados Unidos e Irã estavam se encontrando nas últimas semanas, promoveram uma série de reuniões na tentativa dos Estados Unidos de fazer com que o Irã voltasse atrás ou tentasse impedir um avanço nas instalações nucleares no Oriente Médio, promovidas, então, pelo Irã. Lembrando que autoridades de Israel afirmaram também recentemente que o Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã, e o presidente Massoud Pezeshkian eram alvos do ataque, mas o resultado da ação ainda não está claro, segundo informações da agência Reuters. A gente tem o Renato Machado, então, posicionado direto da Suíça. Renato, bom dia para você, bem-vindo a esse plantão de sábado. Traz para a gente as últimas informações atualizadas. Você que está acompanhando muito de perto, acompanhou também nas últimas semanas essas negociações que a gente vê chegando, neste sábado com um resultado que não era esperado pelo mundo. Bom dia. Bom dia, Marina, tudo bem? Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Marina, o que a gente sabe em relação a esse ataque dos Estados Unidos, que ele atingiu inicialmente várias cidades do Irã, só que teve um foco central também em Teherã, na capital. A gente precisa lembrar que hoje é um dia útil em Teherã. Sábado é o primeiro dia da semana
iraniana. Então, era um horário que as pessoas estavam ou já no trabalho ou dirigindo ao trabalho, crianças na escola. Então, afetou demais a população nesse momento. E chama atenção que os ataques foram dirigidos contra pessoas do regime. Ele é um dos ataques que se tem notícia, que foi contra o Palácio Presidencial, só que o presidente, o Masoud Pezeshkian, ao que tudo indica pela mídia iraniana, ele está bem. A gente ainda não viu ele se pronunciar, mas a mídia estatal iraniana falou que ele está bem, e também já houve retaliação do Irã, né? Já há registro de ataques contra bases americanas em países como o Emirados Árabes Unidos, como Bahrein, Catar, e tudo isso e contra Israel. Israel ele emitiu um alerta de mísseis para a sua população para se dirigir aos abrigos, o que significava que os radares detectaram mísseis em direção a Israel. Algumas explosões foram ouvidas, mas a gente não sabe ainda se atingiram algum local ou se era o sistema antimísseis interceptando esse arsenal que estava sendo dirigido a Israel. Mas, então, o que se prevê agora é uma escalada nas tensões. A reação do Irã chama atenção porque ela foi muito rápida, foi muito diferente do que aconteceu na Guerra dos 12 Dias no ano passado, onde se levou um tempo para digerir as ações de Israel e, posteriormente, dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos fez o último ataque contra as instalações nucleares e o Irã demorou a reagir. Dessa vez, não. Dessa vez, tudo indica que o Irã estava preparado, não estava levando fé nas negociações em torno do programa nuclear e, por isso, reagiu com rapidez. Um outro aspecto, só que eu queria chamar a atenção, que diferente do que os Estados Unidos fez no ano passado, não se tem notícia de ataque contra as instalações nucleares do Irã, contra as 3 principais, Fordo, Natanz e Isfahan. Há relatos de ações na cidade de Isfahan, mas, por enquanto, não se tem notícia de que um dos alvos tenha sido o programa nuclear. Renato, chama muita atenção porque ontem o Irã disse que pediu aos Estados Unidos para que evitem exigências excessivas para acordo nuclear. A gente acompanhava a terceira rodada de negociações numa reunião que acabou sendo interrompida e agora sucedida por esse ataque poucas horas depois, né, desse encontro. Exato, até havia a perspectiva de uma nova reunião em Viena na segunda-feira para tratar disso. E o chanceler de Oman, que estava sendo o grande interlocutor, ele que estava recebendo as delegações iranianas e dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos era o Jared Kushner, que é o genro do presidente Trump, e o Steve Witkoff, que é o enviado especial para o Oriente Médio, e agora se ocupa também da situação da Rússia. Então, o chanceler de Oman, Al-Bussaid, ele estava alardeando que o Irã havia feito concessões e que estava vendo as negociações como promissoras. E, então, isso chama bastante atenção, o que indica que os Estados Unidos estavam arrastando essas negociações e de forma a dar tempo para construir a sua força no Oriente Médio, esperar a chegada do segundo porta-aviões, né, o USS Gerald Ford, que é o maior da Marinha Americana, o maior e o mais moderno da Marinha Americana. Eles estavam esperando o momento de ficarem prontos para garantir proteção às suas tropas na região e aos seus aliados. A gente também acompanhou com atenção nessa semana, Renato, e foi até um fato que chamou muita atenção, o deslocamento de um grupo de caças, né, dos Estados Unidos para Israel. Já era um sinal de que algo poderia acontecer, né, de uma ofensiva, era uma ameaça já de uma ofensiva dos Estados Unidos, como a gente acompanha nessa manhã de sábado? Era assim, esses caças, o F-22 Raptors, que são os mais modernos de ataque dos Estados Unidos, os mais letais, eles foram direcionados da base de Londres para Israel ao longo da semana, e isso já era mais um indicativo, porque enquanto se negociava, enquanto se falava, estava havendo progresso, do lado iraniano falava, apresentando uma proposta que vai testar a diplomacia dos Estados Unidos. Então, assim, enquanto as negociações davam sinais positivos, mas nunca dos Estados Unidos, deixa claro, o Jared Kushner e Steve Witkoff em nenhum momento se pronunciaram sobre as negociações. Do outro lado, os Estados Unidos estavam
reforçando a sua presença militar na região. E muitas pessoas nos Estados Unidos ainda questionavam que estavam sendo gastos milhões todos os dias para manter essas forças na região, numa construção sem precedentes, em períodos de paz que não vislumbrassem um ataque. Era muito difícil que todo esse arsenal, todos esses equipamentos, todo esse efetivo que estava mobilizado na região, que ele voltasse para casa sem disparar nenhum único tiro. E ontem a gente teve o alarme mais indicativo dessa ação americana, que foi quando vazou a história de que o embaixador e dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, o político americano que já disputou primárias para tentar ser presidente, ele havia enviado um e-mail para a sua equipe para dizendo quem gostaria de sair de Israel, saia hoje em caixa alta. Então, indicava que poderia haver essa ação dos Estados Unidos e de Israel no dia de hoje. Renato, vou te pedir para que continue comigo nessa cobertura, mas a gente vai acompanhar um trecho do anúncio, do pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele fez uma publicação nas redes sociais anunciando as operações de combate no Irã, voltou a dizer que o regime jamais pode ter uma arma nuclear. Vamos acompanhar. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Instead, they attempted to rebuild their nuclear program, and for these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their Navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces, and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. Bom, já vou voltar a chamar